Memória na TV recebe com muita alegria um casal que faz memória musical no rádio. Rádio ABC 1570. Programa Arquivo de Memórias Musicais, com José Clovis e Solange Vieira Nolasco Lopes, que é a sua produtora, que é a sua confidente, que é a sua esposa há quantos anos? 7 anos. 7 anos. Zé Clovis, você trouxe um pouco da vida do rei Roberto Carlos, que vai se apresentar em Santo André em março, no dia 21 de março. Você é fã do Roberto? Em primeiro lugar, obrigado pela sua atenção. Obrigado aqui ao jornal, né, por Nós que dar essa agradecemos. oportunidade para a gente. A gente é fã, né, do Roberto Carlos, já 6 décadas e meia, né? 65 anos, que é a produção, né, do rei Roberto Carlos, né? E a gente tem história, temos história. Logicamente que aquele pessoal mais novo, né, se interessa, mas aqui, como o seu programa é Memórias, eu resolvi né, fazer essas coisas, né, trazer essas coisas do Roberto Carlos. E você trouxe algumas preciosidades. Nós estamos aqui com um disco em 78 rotações. 78 rotações. Amor e Mais Amor. Amor e Mais Amor. Interpretado por um cubano. Um cantor cubano, Fernando Albuerne. E esse disco foi foi rodado em São Bernardo do Campo pela Odeon. Nossa. Infelizmente nós não temos a data. Mas por que a gente está falando num programa que quer se referir ao Roberto Carlos? Por que a gente está falando de um cantor cubano? Né? Explica pra gente. Justamente essa música ele cantou com 9 anos num programa lá da rádio de Cachoeiro de Itapemirim, né? ZYL-9. E ele foi bem nessa Roberto Carlos menino. Menino, com 9 anos, né? E ele cantou em castelhano? Olha, eu não sei, eu acho que não. Eu acho que não cantou, não. Já estava naquela época não estava. E ele foi bem com essa música. E ele ganhou um punhado de balas. Né? O pagamento do Roberto Carlos? O primeiro pagamento dele foi um punhado de balas. Né? E antes, a mãe dele queria que ele fosse médico, né? Seguisse carreira de médico. E depois que ele cantou essa música, que ele ganhou as balas, ele falou: mãe, eu não quero mais ser médico, não. Eu quero ser cantor. Né? E deu certo. Deu certo, eu costumo dizer, né? E talvez a medicina perdeu um grande médico, mas a arte da música ganhou um grande cantor, né? Que é um dos maiores. E são essas histórias, né, Clóvis, que você conta no seu programa dominical. Histórias do Roberto, mas histórias dos artistas em geral, nacionais e internacionais. Na verdade, a gente faz um arquivo musical dos anos 40, 50, 60, e aproveitando a sua vinda, né, aqui em março, do Roberto Carlos, eu resolvi fazer essa pequena homenagem para ele, né? Domingo a gente fez um programa inteiro com música deles. Agora, a partir de domingo que vem, vamos tocar aí umas 3 ou 4 músicas, contar a historinha, porque depois a gente tem que atender os ouvintes, né? Com o arquivo, eles pedem, com o arquivo de memórias musicais. E vamos fazer mais 10 domingos com essa ideia. Até 21 de março, tem 10 domingos, ainda falta 10 domingos. Então a gente vai fazer essa pequena homenagem. E a Rádio ABC e o Diário do Grande ABC, né? Tá fazendo sua parte. Tá fazendo sua parte, fazer essa homenagem. E não é só tocar música, você vai contar casos, você vai lembrar dos primeiros trabalhos do Roberto. Sim, a gente conta alguns casos, né? Alguns casos dele, né? Dentro de normas, de sinceridade. E ele tem bastante história para a gente contar. Né? O José Clovis, ele é muito amigo do Antônio Aguilar. O Antônio Aguilar foi uma pessoa que teve uma importância muito grande na vida do Roberto Carlos, não é? Eu tive o privilégio de conhecer Antônio Aguilar em 2009, na Rádio Capital,
Fiquei 6 anos com ele, aprendendo a fazer rádio, e ele contou muita história para mim. Contou muita história, passou muita coisa para mim, né? É coisa verdadeira mesmo. E a gente vê aqui, olha, nós temos uma coleção de documentos que o Clóvis foi reunindo, foi juntando, que fala do Roberto Carlos. O que você destacaria? Por exemplo, Roberto Carlos canta a la Juventud. Então, né? Esse LP, ele, que eu já disse para o senhor, ele foi tirado fora de circulação, né? Porque ele gravou Roberto Carlos canta a la Juventude, que ele cantou em castelhano. Isso foi na época de 64, 65. E todo mundo que gravava na língua hispânica era considerado comunista, né? Porque era o governo militar, né? Sim. E rapidinho tiraram das lojas e, né? Quem sobrou, sobrou. Quer dizer, houve um momento na história do Roberto Carlos que ele foi confundido com alguém da esquerda. E da esquerda, não podia gravar nada. E esse LP virou uma raridade. Agora, nos anos 2000, eles relançaram em CD, né? Saiu em CD. Então, por isso que a gente sabe já dessa tempo história. De abertura política, não houve tanto problema. Justamente. Agora, né? a parte romântica dele, né? Louco por você, Roberto Carlos, né? Louco por você. Eu diria que esse que você está na mão é o primeiro... mas vamos falar disso, eu vou passando para o senhor. Tá bom. O Louco por Você foi o primeiro LP que ele gravou em 61, né? Depois de ter rodado várias gravadoras aí com o Carlos Imperial no Rio. E ele acabou caindo na Colômbia na época. Acho que a Colômbia foi a última que deu oportunidade para ele. Então ele gravou Louco por Você. É um disco raro, ele gravou 500, mais ou menos, discos, 50 para promoção. E dizem, né, os historiadores, que tem poucos, tem uns 200 rodando aí para o Brasil, que um já foi quebrado, né, outro já foi jogado fora. E esse que sobrou é uma raridade, vale, né, algum dinheiro, né, para o colecionador. E é um LP que ele renega para passar para CD, para compor a sua discografia, né? Pois não. Ele tem seus motivos, né, para renegar. De qualquer forma, não foi a primeira gravação. A primeira gravação do Rei, você vai falar para a gente agora. A primeira gravação foi João e Maria pelo selo Polydor, né? E isso em 78 rotação. Depois de 10 anos, uma revista Abril sempre lançava alguma coisa dele. Então, relançar esse compacto simples, com João e Maria e Fora de Tom, né? E foi vendido em jornaleiro, né? Quem comprou, e quem não comprou, comprou mais. Não houve uma editora. Não, era lançado na banca de jornal. Na banca de jornal, como várias revistas que eu já falei para o senhor, né? Tá. Aqui tem uma coleção de álbuns de 78 rotações. Fala um pouquinho desse material. Então, depois que ele gravou João e Maria, em 64, 61, e aí ele relançou uns 8. Tá aqui. O João e Maria saiu em 59, né? Em 78 rotação. Depois ele lançou mais 7 discos, bolachão, né? Em 78 rotação. Esses álbuns só foi lançado em 78 e não se encontra à venda, né? Então, algumas músicas depois eles colocaram nos LP, de 14 músicas, colocaram umas 7, 8, e as outras ficou A Deus Dará, de 78, né? Tá voando por aí. Agora, uma surpresa, entre tantas surpresas, né? O Clóvis me trouxe um material riquíssimo do Rei. Agora, uma coisa que eu não sabia, o Roberto Carlos narra Pedro e o Lobo. Ele narra, ele conta a história. Explica pra gente. Ele conta a história. Essa aqui, em 70, 69,
alguém queria gravar uma história, um maestro e tal, que eu não trouxe aqui né, o papel. E o maestro que ia gravar Pedro Lobo, ia narrar, ficou mais de um ano, porque tinha compromisso, tal, não tinha tempo. Aí um dia perguntaram para ele, né, quem poderia substituí-lo contando a história. Aí falou, Roberto Carlos, né? Bateram o martelo na hora. Convidaram o Roberto Carlos. Roberto Carlos narra Pedro Lobo, né? Com uma obra aqui, Ópera 67 e tal. E é também um disco raro, pouca gente conhece, porque ninguém toca em rádio. E é uma história que ele conta, é 30 minutos. Ele conta 30 minutos. Ele conta a E história ele já era famoso em 69, 70. Não, em 70, 70 E já ele era. aceitou numa boa. E aceitou numa boa, como sempre, né? Sempre foi muito simples. E a história do Pedro Lobo é um menino, né, que sai aí lá pela floresta, encontra o lobo, e dá um jeito e amarra lá o lobo e tal. O avô dele queria dar um tiro no lobo, falou, não, vamos levar lá para o lugarzinho dele, não vai ser não. Então, são 30 minutos que ele conta a história do Pedro e o Lobo. E esse disco está também voando por aí, a história, né? Zé Clóvis, eu queria falar um pouquinho de você, né? Pois não, Você é paulistano, você... eu nasci na maternidade de São Paulo, né? Que É não tem mesmo? mais, né? Na Avenida Paulista, não? Na Frei Caneca. Frei Caneca, uma Frei travessa. Caneca. Não sei se lá agora tem um shopping lá, né? Infelizmente, eu queria visitar essa maternidade e eu nunca bobeei, né? Nunca tive chance, né? Mas gostaria de ir lá conhecer. Mas agora eu não conheço mais porque já direto é. Sou paulistano, né? Nasci em 47, 47? 47, né? Qual é o dia? 18 de abril. 18? Tá chegando, hein? O Roberto Carlos faz no dia 19, né? O Roberto faz no dia 19, eu faço no dia 18, um dia antes. De 47. De 47. E os seus pais? O nome deles, o que papai fazia? Meu pai, ele era pedreiro na Estrada de Ferro Araraquarense, e junto com meu avô. Lá na terra do João de Deus? Araraquara? É por ali, é por ali. Então, Como é que ele chamava? meu pai chamava José da Silva. José da Silva. José. E meu avô era feitor de estrada, e você sabe que os feitor, cada ano ele era transferido para uma cidade, né? Então, um filho nasceu lá em Rio Preto, outro nasceu em Mirassol, outro nasceu lá na terra do João de Deus, que está aí, né? E minha mãe era Isabel Nunes da Silva, minha mãe era do lar, né? Isabel Nunes da Silva. Os dois são falecidos, né? E essa é a história. E que bairro que você foi criado? Olha, onde você estudou? Na verdade, quando meu pai nasceu em 45 e vieram aqui para São Paulo, de Rio Preto, veio em 45. Eu nasci em 47, nessa maternidade de São Paulo. Meus pais moravam no Sumaré, hoje Sumaré é uma cidade. Naquele tempo tinha só chácara de flores, só chácara. E meu pai e minha mãe moraram lá num barracão, né? E era só chácara. Sabe que tem o cantor Sumaré. E olha, o Clóvis vai levar o Sumaré. Sumaré mora lá na área de Utinga. Sumaré, prepare-se para cantar no programa do Zé Clóvis no domingo à tarde. Está convidado. Era Sumaré e ele fazia dupla com Sumaré. Depois a gente lembra. Nós já estava comentando, né? Então você passou lá no Sumaré, né? Então, aí meu pai não aguentou o frio e foi embora, né? Para Rio Preto novamente. Lá é quente. Lá nasceu um irmão e tal. Minha irmã nasceu em Mirassol. E depois ele resolveu vir para São Paulo. E o seu ofício? Você trabalhou com o quê? Aí, quando tinha 14 anos, eu comecei a estudar na Senai, né, com muito orgulho. Senai, né? De que bairro, Senai? Era do Ipiranga. Do Ipiranga, aqui pertinho. Do Ipiranga, pertinho do Rio Tamandatei, inclusive. E me formei para ajustador, né? Depois eu passei para o controle de qualidade, né? Controle de meteorologia.
fiz alguns cursos extra, matemática e tal, e me aposentei, né, como metalúrgico. Aí comecei a me dedicar mais à música, né, ao rádio, que eu tive tempo, né. Mas mesmo assim, trabalhando, a gente via rádio, né, ouvia rádio, via televisão naquele tempo, né. Então a gente começou, tem toda essa bagagem do início do Roberto Carlos, quando ele fundou lá a Jovem Guarda, na TV Record, né? E a gente sempre andou junto. Quando que Arquivo de Memórias Musicais entrou no ar? Entrou no dia 18 de dezembro de 18. Não, 20... Que dia que foi? Não, 22, faz 5 anos. Já 22 de dezembro. Isso, 22 foi de 22 de dezembro. dezembro de 18. Superou a pandemia? Superemos a pandemia. A gente faltou alguns poucos programas, porque aí a rádio teve que fechar, né? Mas foi pouquíssimo. Mas, com a graça de Deus, superamos isso, né? E Quem que ouve o seu programa? Tem um público específico, mais a juventude, mais o pessoal mais antigo, ou não tem uma ideia? eu acredito que quem ouve o meu programa que nasceu de 47 para cá, né? Mas a gente, de vez em quando, tem algum pedido de jovem, né? É mesmo? É de jovem. Certo. É aquele jovem que já Quer está dizer, mais é o programa ao vivo? ao vivo, é o programa ao vivo. E, logicamente, tem aqueles pais ainda que tocam, Roberto Carlos, o Nelson Gonçalves em casa, e os filhos acompanham, né? Porque eu sempre acompanhei meu avô, com aquelas valsas, né? Aquelas valsas antigas. E eu acredito que agora também tem alguém que acompanha seus pais nesse tipo de música, nesse gênero de música. Que é difícil, né? Logicamente. Hoje a molecada é outra coisa. Nesse 21 de março, o Rei Roberto vai cantar no Aramaçã. O casal José Clóvis e Solange vai estar lá? Vai assistir? A gente gostaria, né? É? Eu gostaria de estar, mas é bem difícil, né? É. É bem difícil. Por isso que a gente... Mas eu estou falando desse programa para homenagear ele, não pensando em outra coisa, né? Eu sei que é a audiência, né? O pessoal se interessa por esse tipo de coisa. E a gente também, como colecionador, tem o prazer de mostrar alguma coisa aqui para eles, né? Esse disco raríssimo, essas histórias que pouca gente sabe, pouca gente conhece, né? Olha, gente, eu estou aqui com um material riquíssimo que o casal Solange e Zé Clóvis está me passando, do Rei Roberto. Até março a gente vai ter oportunidade de falar bastante desse material. E sempre agradecendo, toda semana ele telefona para a gente, aqui para a memória, falando qual o tema principal. A gente agradece, continue telefonando. Obrigado, né? Aquilo que... É a pureza no ar, né? A música... que quem quiser ouvir besteira não sintoniza os programas do Zé Clóvis. É um programa para a família. É para a família. A gente procura fazer um programa com músicas boas, né? Não contamos assim fofoca, coisas ruins, né? Só coisas boas que possam se aproveitar. O Pereira é teu colega? O José Carlos Pereira, né? Meu ilustre amigo, é meu colegão. Inclusive foi ele que me apresentou para o senhor. É mesmo? Ah, então tá certo. Olha, os participantes do nosso programinha, né, recebem um livro do meu amigo saudoso Vanderlei dos Santos. Antecedentes históricos do ABC Paulista, 1550-1892. É o batismo dessa região onde vocês fazem programa no rádio. Espero que você goste. Eu vou ler com todo o prazer. E eu estou esperando o seu segundo livro, né, de rádio. Ah, o programa de auditório. De calouros. Vamos ver, que tem bastante material. Tá bom, né? Zé Clóvis, está vendo aquela câmera? Eu queria que você mandasse um alô. Um alô para o Antônio Aguilar, um alô para o teu ouvinte, um alô para quem gosta de memória. Olha, gente, eu só tenho que agradecer. Tenho muitos ouvintes, aqueles que, inclusive... O Rocha, né? Que é lá, o diretor Ivo da Rocha. rádio, Ivo Rocha, né? Agora é o filho dele. E agradecer a você,
Sabe quem Ele a gente está esperando aqui no programa? O Milton Grenzi. Milton Eu Grenzi. conversei com ele Opa. deve participar, viu? Ele prometeu. Hum. Eu conheci o pai dele, Pai dele o que- relojoeiro, Relojoeiro. primeiro lá de Santa Terezinha. Sim. Aí ele atravessa a linha e vem lá na Vila Helena. E agora o Milton Grenzi dando sequência ao trabalho do pai e fazendo o rádio. Fazendo e ele o falou rádio. essa semana que ele vai vir aqui no programa. Vamos esperar. Tá bom. Inclusive, o Grenzi que me incentivou eu fazer esse programa. Ele conhece bastante, né? E como a rádio estava com esse espaço lá, não tinha ninguém para fazer esse programa, ele que me incentivou a conversar lá com o Ivo Rocha e está lá. Ele tá né? lá. E eu agradeço a todos, né? Tem minha secretária aqui, a Solange, que me ajuda bastante, né? E assim por diante. Se a gente tivesse que tocar no finalzinho do programa um trechinho de uma música do Roberto Carlos, qual que você sugeriria pra gente? Para encerrar o programa. Para encerrar o programa, louco por você. Louco por você. Louco por você. Então, louco por você, Roberto Carlos, encerrando essa entrevista com José Clóvis, o nosso amigo da Rádio ABC. E na semana que vem, mais um programa Memória, falando de quem faz memória nessa região tão rica que é a região do Grande ABC. Até lá, meus amigos. Seu beijo todo dia eu quero ter. Sou cada vez mais louco, louco, louco por você. Carinhos, meu amor, eu tenho pra lhe dar e quero ser muitas vezes mais louco, louco.